Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Yale pede às crianças que se levantem para visitar Bahar. Eles andam pelo corredor e uma enfermeira informa Yale que a senhora Fazile perguntou sobre ela. Yale pergunta se Fazile disse alguma coisa, mas a enfermeira responde que ela não disse nada. Yale deixa os filhos na porta e entra para ver o paciente. Fazile conta que ligou para pedir um favor. Como seu filho Raif havia lhe contado, ele não está nas melhores condições. A mulher que cuidou dele na câmara renunciou ontem à noite e está sozinho. Agora ela pergunta a Yale se ele conhece alguém que possa cuidar dele por um tempo, seja um cuidador ou uma enfermeira aposentada. Yale diz a ele para deixá-lo fazer o que puder. Fazile percebe que Yale está estranha e pergunta se ela está bem. O médico informa que a mulher que estava em estado delicado de saúde devido ao mesmo acidente é sua tia e faleceu há poucos minutos. Fazile dá suas condolências e olha para Doruk e Nizam. Yale conta a ele que a Tice era a avó daquelas crianças. Fazile descobre que o homem que veio lhe desejar uma rápida recuperação é o marido da falecida. Yale confirma e diz que era seu tio Enver quem amava muito sua esposa. Fazile manda Yale esquecer, pois ela vai cuidar disso, mas Yale diz que vai ajudá-la porque conhece alguém. Fazile agradece e Yale informa que ele terá alta amanhã. O médico se despede e sai da sala. Fazile recebe uma ligação de Raif que pergunta se ela já encontrou alguém. Ela responde que aparentemente encontrou uma pessoa, mas devem aguardar a confirmação de seu médico. Raif conta à própria mãe que nunca conheceu uma pessoa tão incompetente. Fazile pede que ele a entenda porque ela está hospitalizada e tem problemas de mobilidade. Raif diz que também sabe de sua situação e desliga a ligação. Raif fica muito chateado e Fazile lamenta dizendo que conhece a situação do filho. Então, chega uma enfermeira para levar Fazile para passear e a velha concorda. Sirin se levanta do lado de Bahar e pergunta ao pai se ele conseguiu falar com a mãe antes de morrer. Enver responde que sim. Sirin pergunta como é possível que ela esteja bem e um segundo depois ela esteja morta. Talvez o que ela realmente disse a ele, Enver chorando, confessa que a Tice sabia que iria morrer e que não sairia daquele hospital. Nizam e Doruk entram na sala e ficam na frente de Sirin que lhes garante que fez um grande favor como lhe disseram, até contou toda a verdade e prometeu ser uma pessoa boa e muito decente. No entanto, nada disso funcionou, então fazer o bem não nos faz bem. As crianças abraçam a tia e depois sentam-se ao lado de Bahar. Doruk diz a ele que odeia sua avó por deixá-los. Bahar pede a todos que os deixem em paz. Depois diz aos filhos que mesmo que estejam muito tristes, nunca devem esquecer que as pessoas que amam não morrem e vivem para sempre nos seus corações, desde que falem delas e se lembrem delas nunca morrerão. As crianças dizem que nunca esquecerão a avó. Doruk pergunta onde ela está agora e Bahar aponta para seus corações. Nizam pergunta se eles podem ver seu pai, mas Bahar pede que esperem até amanhã, quando ele será transferido para um quarto. As crianças dizem que está tudo bem. Sarp aparece sozinho em uma sala e grita por Bahar, mas ninguém o ouve. Yale pega seu celular e liga para uma enfermeira que conhece e pergunta se ela tem interesse em cuidar do filho de um paciente, mas ele tem que começar hoje. Yale recebe uma resposta positiva e diz que o enviará para o endereço, depois desliga a ligação. Dona Fazile passa com a ajuda de uma enfermeira e Yale dá a notícia de que encontrou alguém para cuidar de seu filho. Fazile agradece e continua caminhando. Ela reconhece Enver que está sentado com Seid e Sirin, a senhora dá suas condolências. Enver agradece. Nizam sai do quarto de Bahar e conta que sua mãe pediu para vê-los, ao mesmo tempo em que Yale entra na sala de terapia intensiva onde Sarp fica perguntando sobre sua esposa, e Yale pede para ele não se preocupar porque ela está melhorando. Sarp avisa que ele deve deixar o hospital logo e ficar com sua família, e Yale avisa que em algumas horas ele poderá ser transferido para um quarto, mas seu médico está preocupado porque a situação externa pode afetá-lo, então será melhor esperar que tudo passe. Sarp pede que ela o deixe ver Bahar quando possível e Yale diz que ele fará o que puder. Ela vai embora. Por outro lado, vemos Raif, filho de Dona Fazile, assistindo televisão, a campainha toca e ele abre a porta. Raif vê que é uma enfermeira enviada pelo médico que atende sua mãe e que ela traz consigo uma mala. Porém, ele não permite que ele passe sem antes entrevistá-lo. Raif pede que ela mostre as unhas, a enfermeira acha estranho, mas ela mostra as mãos.
Raif suspira, agradece por ter vindo e fecha a porta na cara dele. Todos ficam em silêncio no quarto de Bahar. Henry entra e dá condolências a Enver. Ele então se aproxima de Sirin, que o abraça e chora. Henry senta ao lado dela para consolá-la. Doruk pergunta se aquele homem é o pai de Arda e Henry responde que sim. Eyal entra na sala e pede a todos que deixem Bahar descansar sozinho. Em 1 hora as horas de sono terminarão e é melhor assim. Eles voltam para casa. Eles não devem se preocupar, pois ela cuidará dela à noite. Enver diz que não pode deixar a filha sozinha, mas Bahar garante que ela ficará bem e que ele deve descansar. Enver sai da sala e Bahar imediatamente começa a chorar inconsolavelmente, e Eyal a acompanha. Todos vão ao refeitório. Henry e Seida vêm comprar as bebidas e Henry aproveita para dizer a Seida que, embora não seja o melhor momento, ela acha que Arda não pode continuar morando com a avó. Ela deve vir a Istambul para tratamento. Seida diz que sua mãe simplesmente não permite. Henry diz que se ela não o abandonar ele irá denunciá-la. Na verdade, ele está pensando em pedir a guarda da criança, mas primeiro tentará conversar com a mãe dela de forma cordial. Ambos carregam todas as bebidas e se sentam. Enver diz a Seida que eles deveriam ir para casa para que ela possa cuidar dos filhos. Doruk pede para seu avô não ficar triste, já que sua avó está os observando e ficará triste se os ver chorando. Ele se aproxima de Enver e coloca a mão no peito dela. Doruk diz a ele que sua avó está em seus corações. Doruk então pergunta a Sirin se sua mãe lhe fez uma promessa de nunca deixá-la sozinha e que ela era a coisa mais importante do mundo. Sirin com raiva pergunta por que ele pergunta isso. Doruk diz que sua mãe também lhe prometeu a mesma coisa. Sirin diz que não liga e além disso, uma promessa não muda nada. Doruk diz que sua mãe melhorou por causa dessa promessa. Todos percebem que Sirin começa a ficar cada vez mais irritado e Seida deve pegar o menino nos braços. Sirin pergunta por que ele é uma criança tão ingênua, talvez tenha aprendido essas coisas com sua irmã. É mentira que as pessoas não morram se fizerem promessas, porque se fosse verdade ninguém morreria. Seida pede para ele parar, mas Sirin se levanta da cadeira e começa a gritar que são todos mortais. Todo mundo vai morrer um dia, não importa o que tenham feito. Nizam assustado diz a ela que seu pai não vai morrer, mas Sirin diz que ela é uma garota estúpida e isso mostra que eles não sabem nada da vida. Henry pede que ela saia com ele e se acalme. Seida diz que será melhor que os filhos passem a noite no apartamento dela, pois não quer que eles fiquem na mesma casa que Sirin. Enver diz que está tudo bem. Sirin e Henry sentam-se fora do hospital. Henry pede desculpas por deixá-la naquele lugar. Ele sabe que não foi certo. Sirin diz que mesmo que não tivesse feito isso, ainda pensaria que é uma pessoa má. Henry pede que ela não pense assim dele e Sirin diz que o que ela realmente pensa é que não vale a pena tentar ser boa. Mesmo que ela tente, as coisas simplesmente não vão mudar e ela não se importa mais com a forma como as pessoas tratam dela. Sem se importar com nada agora que perdeu a mãe, Sirin começa a chorar novamente e Henry a conforta. À noite, Bahar decide pegar seu celular e ligar para Peril, que ainda está em casa com sua família após o funeral de sua. Bahar conta sobre o acidente que sofreram e informa que Sarp está na terapia intensiva, mas sua saúde está estável. Peril começa a gritar de surpresa na frente de todos os convidados e avisa que está indo para o hospital agora mesmo. Bahar diz a ela que não é necessário porque ninguém pode vê-lo agora, ele ligará para ela quando Sarp puder receber visitas. Ela desliga. Ao mesmo tempo, Seida, Nizam e Doruk estão no carro de Henry voltando para casa. Doruk vê pela janela ao longe uma roda gigante iluminada com lindas luzes e diz que gostaria de ir para lá um dia. Henry pergunta se eles gostariam de ir agora e Nizam diz que sim, mas seria desrespeitoso ir hoje. Seida diz a ele que isso não é verdade. Eles podem subir no volante e até comer alguma coisa. Henry dirige até aquele lugar. Os 4 caminham pelo parque de diversões. Nizam pega na mão do irmão e os dois sorriem. Enver e Sirin chegam em casa de táxi. Enver pega as chaves para abrir a porta, mas dá alguns passos para trás e diz que não pode entrar. Tudo ali o lembra de Atice. É impossível não ver sua esposa em todos os lugares, já que aquela casa é a essência de Atice. Ele se pergunta como conseguirá viver sem ela, uma mulher que só queria ajudar os outros, cuidava de sua família e os protegia. Sirin começa a chorar ao ouvir isso. Enver fica com raiva e diz que não tem ideia de como vai progredir sem o apoio de Atice. Ela não vê futuro e não entende por que eles têm que sofrer tanto.
Porque sempre tem que ver morrer alguém, as pessoas que mais apreciam e as mais inocentes. Sirin avisa ao pai que também não quer entrar. Eles decidem continuar andando e ir para outro lugar. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!